Bem, boa noite, né? Paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje nós vamos gravar um vídeo, mas antes quero pedir a vocês aí, como o pessoal sempre faz, né? Se inscreva aí no canal Língua Afiada e toca aquele sininho lá do lado de cima, né? Para a gente poder alcançar um objetivo aí de um maior número de inscritos aí no canal Língua Afiada. Eu hoje não vou falar sobre um dos juízes, né? Eu estou fazendo uma série de comentários, né, sobre os personagens da Bíblia e as suas atuações em relação à vida de hoje, né? O que a gente pode extrair das suas atuações lá no passado e fazer uma pequena comparação com ao que nós estamos vivendo hoje em dia. Então hoje nós vamos falar basicamente sobre um juiz chamado Eude, né? A história desse juiz está lá em está lá em Juízes, capítulo 3, do versículo 12, né, do versículo 12 até o versículo 14. Mas a gente vai ler do versículo 9 até o versículo 14. A história desse juiz, ele é muito interessante, porque eu vou falar algumas características aqui desse juiz. Mas antes, vamos ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus, não é o que nós queremos passar, é o que a Bíblia diz que deve ser passado. Então, diz assim o versículo 9 do capítulo 3 do livro de Juízes: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, filho mais novo, né? Deixa eu dar uma limpeza aqui no óculos, pelo amor de Deus. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e na sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Agora entra aqui o nosso personagem, né? Fiz questão de ler sobre Otiniel, porque as informações extraídas desse juiz é que o livro de Juízes começa com um juiz perfeito. A Bíblia fala que Otiniel, ele era um juiz basicamente perfeito em suas ações. É engraçado que a Bíblia começa com um juiz perfeito, né, Otiniel, e termina com um juiz totalmente imperfeito, totalmente cheio de desvio de caráter, que é Sansão. O livro de Juízes começa com Otiniel, né, um juiz perfeito, e termina com Sansão, um juiz totalmente imperfeito, cheio de desvio de caráter. Mas vamos lá entrar aqui no nosso personagem de hoje, que é Eude. Versículo 12, porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Egrom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram as cidades das palmeiras, e os filhos de Israel serviram a Egrom, rei dos Moabitas, 18 anos. Antes da gente falar basicamente do livramento que Deus dá a Israel através de Eude, é bom a gente destacar que no livro de Juízes nós temos uma frase muito interessante, e se não me falha a memória, ela aparece 9 vezes nesse livro, né? Que é exatamente o que está no versículo 12. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Essa frase, ela aparece 9 vezes, parece que 9 vezes no livro de Juízes, e todas as vezes os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e aí daqui a pouco eles se arrependiam do mal que eles faziam contra o Senhor, e o mal que eles faziam contra o Senhor era, na verdade, a idolatria, né? Eles prostravam-se diante de outros deuses, eles começavam a adorar os deuses das nações onde eles habitavam e os deuses das nações onde lhes dominavam, né? Então, essa expressão, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, ela aparece por 9 vezes aí no livro de Juízes. Mas também
A misericórdia de Deus é que o povo de Israel também, ele utiliza uma frase muito interessante neste livro, que é aquela, né? E clamaram ao nome do Senhor e o Senhor os livrava, né? Está exatamente aqui no versículo 15, que começa a história de Eude, né? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador. Então essa expressão também, né? E clamaram ao nome do Senhor e o Senhor os levantou um libertador, é uma expressão também usada 9, 10 vezes ou até mais no livro de Juízes. Eles sempre clamavam ao Senhor na hora que as coisas apertavam, e eu digo até que eles são um pouquinho parecidos conosco, né? Às vezes a gente se esquece da misericórdia de Deus, da bondade do Senhor, e a gente se apega a coisas aí supérfluas, as coisas passageiras desta vida, quando na verdade nós precisamos nos aproximar mais de Deus, clamar ao Senhor, e isso é uma coisa muito importante. E uma coisa que me chama muita atenção é que clamar a Deus não só nos momentos de felicidade, né? Nos momentos de fartura, nos momentos onde tudo vai bem na casa, tudo vai bem na família, tudo vai bem no trabalho, tudo vai bem na igreja. Não, mas clamar ao Senhor e servir ao Senhor em qualquer momento da nossa vida. A gente precisa servir ao Senhor com muita alegria e exaltar o nome do Senhor com muita alegria. Então, nós vamos começar agora, basicamente, falando deste nosso personagem, Eude. Quem foi Eude, né? É engraçado que a Bíblia, ela começa a dizer, né, no versículo 15, eu vou partir aqui do libertador: Eude, filho de Gerá, benjamita, porém homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Egrom, rei dos Moabitas. Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu por debaixo de suas vestes, na sua coxa direita, e levou aquele presente a Egrom, rei dos Moabitas. E era Egrom homem muito gordo, e sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu o agente que o trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gigal, e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiram saíram diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: tenho uma palavra para ti, uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até empunhadeira após a folha, e a gordura do excremento, e a gordura da folha, e a gordura do encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu da sala e cerrou sobre suas portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram aos seus servos e vieram aos que as portas do cenáculo estava fechada, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se enfastiarem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e o seu senhor estendido morto na terra. Eude escapou enquanto se amarraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou da seara. Bem, a gente tem algumas características desse nosso juiz aqui, e eu vou citar essas características para você. A Bíblia faz questão de ressaltar que ele era, em primeiro lugar, canhoto. E eu fiquei analisando o que estava na cabeça do escritor, né, de colocar, para quê? Porque quando você encontra com uma pessoa, quando você escreve alguma coisa, você não vai dizer para uma pessoa, perguntar a ela: você é canhoto?
Né? Você é destro? Não, você não faz isso, né? Você pergunta bom dia, boa tarde, como é que está a família, mas a Bíblia faz questão aqui de falar que ele era canhoto, e eu fiquei, né? A gente faz algumas pesquisas, vai estudando, vai ouvindo algumas pessoas, vai lendo alguns livros de história da Bíblia, de introdução à teologia sistemática, vai lendo, faz alguns comentários, e a gente chegou a um comentário interessante, e eu queria passar para vocês. Provavelmente, e eu quero até ressaltar aqui para vocês, que Eude, ele é, na verdade, um juiz improvável, né? Ele é, na verdade, um juiz improvável, por quê? Porque tudo indica que, quando a Bíblia faz questão de ressaltar que ele era canhoto, é porque provavelmente, né, na expressão no hebraico, onde foi escrito o livro de Juízes, não tem essa palavra canhoto. Isso é interessante. A palavra mais descrita no hebraico é deficiência da mão direita, né? Que ele tinha uma deficiência física. Provavelmente, eu estava tentando pensar duas coisas, né? A primeira, que ele tinha uma mão mirrada, né? Igual Jesus falou lá, há um milagre na Bíblia chamado o homem da mão mirrada, que é aquela mão fininha, ressequida, né? Encolhida, que basicamente ela só está ali como um amuleto, porque ela não serve para nenhuma atividade, é uma mão ressequida e encolhida. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que, na verdade, Eude, ele era aleijado, ele não tinha o braço direito, ele não tinha a mão direita, ele era um homem aleijado. E isso nos leva a crer e nos leva a acreditar fielmente nessa versão, porque os soldados que permitem que Eude entra para conversar com o rei, na verdade ele não foi ali para conversar, ele foi ali para trazer os tributos, né, as ofertas, né? Ele foi ali para trazer as primícias de Israel para apresentar ao rei Egrom, uma vez que o Israel estava já há 18 anos sob o domínio desse Egrom, que era um moabita, né? E se você, a gente vai falar mais algumas coisas aqui sobre isso aqui. Então, provavelmente, Eude era um homem ou aleijado, sem um braço, né? Ou um homem com a mão ressequida, né? Como nós já vimos lá, uma passagem lá dos evangelhos, quando Jesus cura o homem da mão mirrada. Isso é o que nos leva a crer, porque os soldados, quando olham para Eude, não dão nenhum valor a ele, tá? Tanto é que permite que ele entre. Mas Eude já tinha montado uma estratégia, e essa estratégia era uma estratégia que ele montou exatamente de acordo com a sua condição, tá? Ele tinha uma condição debilitada, era um juiz improvável, né? Um libertador improvável, um libertador pouco valorizado até mesmo por Israel, né? Um libertador que, aos olhos humanos, quando olhava para ele, né? Eu lembro até de Saul, né? Quando as pessoas olhavam para Saul, e aí Saul era um homem que a Bíblia diz que era acima do ombro, né, das pessoas, era um homem alto, forte, bonito, né? E as pessoas gostam, né, daquelas pessoas que são robustas, bonitas, né? Toda perfeita fisicamente, né? E eu tive até um amigo, né, abrindo um parênteses aqui, tive um amigo, nós éramos diáconos há muito tempo atrás na igreja, e nós estávamos na portaria da igreja, e vinha descendo um rapaz de paletó, gravata, tal, todo bem ataviado, e esse amigo meu falou comigo assim: lá vem um varão de fogo. E daqui a pouco nós começamos a olhar para o rapaz puxou um cigarro e acendeu, e eu falei de fogo mesmo, mas de fogo de palha. Então a gente sabe que as pessoas julgam muito pela aparência, né? A Bíblia até diz: não julgueis pela aparência, mas pela reta justiça. Mas mesmo a Bíblia dizendo, a gente continua julgando as pessoas pela aparência. É o que aconteceu aqui. Os soldados, quando viram Eude, um aleijado, não vai fazer nada, não vai fazer mal ao rei não, né? Deixa ele entrar aí, deixa ele levar o presente para o rei. Esse presente provavelmente devia ser alguma coisa para comer, porque a Bíblia diz que Egrom era um homem gordo, um homem alto, um homem forte, um homem, né, robusto, um homem muito gordo. Então provavelmente deve ser as primícias da terra que ele estava levando. Não, deixa ele levar esse cesto aí, com essa maçã, com essa pera, com essa fruta, deixa levar. Aleijado, consegue nem carregar nem o cesto, e deixaram levar, sendo que Eude já tinha planejado, já tinha feito um planejamento para tirar a vida de Egrom.
Alguém pode pensar assim, né? Poxa, matar o rei, estava subjugado, por que não fez uma aliança? Por que matou esse rei? Se você for ler a história de Egrom, Egrom é moabita, né? E os moabitas, eles são descendentes daquele cruzamento, não vou dizer cruzamento não, quem pega pesado, né? Daquela relação incestuosa entre Ló, né, e as suas duas filhas. Então lá no princípio, né, quando Deus, né, falou várias vezes para Ló: olha rapaz, olha o que você está fazendo, olha o que você está caminhando, olha a vida que você está levando aí, olha como é que está essa situação dessa cidade. Provavelmente Deus já tinha pedido Ló para sair daquele lugar, mas ele se apegou muito àquela cidade, suas filhas, né, sua esposa, tinha genros também ali. Então Deus uma vez resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Vocês já conhecem essa história. E as filhas de Ló, junto com Ló e sua esposa, fogem para uma montanha, para uma caverna, sendo que a mulher de Ló, ela sente o desejo, né, de voltar, talvez para buscar o batom, para buscar a roupa, para buscar alguma sandália que ficou para trás, um sapato, para buscar uma escova de cabelo. Eu vou ali, eu tenho que ir. E a Bíblia diz que ela caiu o mesmo mal que estava apresentando, né? O mesmo mal que estava diante da cidade também caiu sobre ela, e ela se transformou numa estátua de sal. E aí Ló e suas duas filhas vão para essa montanha, e uma das suas filhas, das filhas de Ló, diz o seguinte: olha só, se o nosso pai morrer, ele não vai deixar descendente. Então elas resolvem embriagar o seu pai, elas dão vinho ao seu pai, embriagam o seu pai, e lá o seu pai, elas têm relações sexuais, né, incestuosas. Isso é o primeiro incesto na Bíblia. E aí elas dão luz cada uma dá luz a um filho. Um se chama Moabe e outro se chama, né, Amon. E mais tarde você vai ver o mal que esses moabitas fizeram a Israel. E a gente sabe muito bem que os moabitas fizeram um mal terrível à nação de Israel. Voltando aqui, então, Deus tinha que dar o livramento, Deus tinha que usar alguém, e Deus usa uma pessoa, improvavelmente um juiz, que basicamente as pessoas o julgavam pela aparência, mas foi exatamente este homem que Deus deu vitória a Israel. Eude apresenta as primícias, Eude entrega as primícias, e na hora que ele está saindo, ele fala: rei, eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra Deus que aparece aqui em Juízes não é Elohim, né? Todas as vezes que a gente olha a palavra Elohim no hebraico, ela significa Deus, né? Mas aqui no Juízes Eude não usa a palavra Elohim. Parece-me que ele usa uma palavra moabita, né, que significa deuses, porque assim como Ló, né, os moabitas eram parentes de Israel. Dizem até, né, que a língua que os moabitas falavam, ela era parecida com a língua que os israelitas falavam também, era um pouco parecida, né? O hebraico, que era a língua dos israelitas, e a língua dos moabitas era uma língua parecida com a língua que os israelitas falavam. E parece que Eude não usa a expressão Elohim, ele usa uma expressão parecida, mas que significa deuses. Então, na hora que ele fala isso, se tem uma palavra dos deuses, eu quero ouvir o que esse homem quer falar. Ele manda ele silenciar, e aí se encosta, vai para o recântaro, né, que era um local, um homem gordo, um homem pesado, né, devia sentir muito calor, e ali eles fizeram uma casa bem refrescada para ele, e ele entrou naquela câmara bem refrescada, e ali Eude foi falar para ele: a palavra que eu tenho para você é essa. E enfiou a faca aqui no bucho, vamos dizer, na barriga de Egrom, e ele ficou ali, né, e basicamente morreu. E quando Eude foge dali, os seus soldados acham que ele está apenas no banheiro fazendo a sua necessidade fisiológica, né? Mas na verdade ele estava morto. E dá tempo para Eude fugir daquele local, chegar até
a cidade onde estava congregado o israelita, e ali tocar a buzina e dizer: vinde, vamos, porque o Senhor está nos entregando na mão a Eude e os moabitas. Eude já está morto, agora nós vamos vencer essa batalha, porque o Senhor está nos entregando esse inimigo em nossas mãos. E eles saem daquele local, vão na batalha e derrotam naquele dia, mais ou menos, aproximadamente 10.000 soldados, 10.000 soldados valentes de Moabe. E ali Israel canta uma grande vitória. E a Bíblia diz, nós lemos aqui, Eude ainda, a terra descansou, a terra descansou depois dessa vitória, e o povo de Israel ficaram 80 anos ali em paz. Provavelmente, Eude deveria ter mais de 30 anos de idade, mas provavelmente ele deve ter dominado sobre Israel por esses 80 anos, ou alguns anos a mais ainda, e dominou sobre Israel, e houve paz sobre Israel. Nenhum outro juiz teve tanto tempo de duração, de domínio e de paz em Israel como teve Eude. Isso nos traz a memória de que nem sempre aquilo que parece de que nem sempre aquilo que as pessoas acham, que fulano de tal, esse é o tal, esse vai conseguir fazer aquilo, esse vai fazer aquilo outro. Na verdade, aquilo que parece perfeito, aquilo que parece bonito aos olhos dos homens, muitas das vezes não são perfeitos aos olhos do Senhor nosso Deus. Eu queria concluir essa exposição desse nosso personagem de hoje, falando de uma coisa interessante, que eu fiquei pesquisando e tratando aqui, conhecendo, estudando mais a Bíblia, é que você vai encontrar na genealogia de Jesus um homem, uma mulher chamada Ruth, Você vai encontrar essa mulher lá na genealogia de Jesus. Se você voltar um pouquinho atrás, se você analisar um pouquinho, você vai ver que Ruth, na verdade, ela era moabita, Ela era moabita. Ela teve fome em Israel, E Amaleque, que era o esposo de Noemi, resolveu ir para a terra de Moabe, e lá na terra de Moabe os seus 2 filhos morreram. As suas 2 noras, ela despediu as 2 noras, mas uma resolveu não ficar em Moabe, mas vir com Ruth, melhor, com Noemi, que era uma moabita chamada Ruth. Essa Ruth, ela casou com Boaz, e Boaz teve Jessé, Jessé teve Davi, e de Davi teve Jesus, De Davi, a tribo de Judá, de Davi está a descendência chegando até Jesus. O que é que isso significa para a gente? Significa que o Deus que você serve, que o Deus que nós servimos, Ele não olha com os olhos humanos, Ele não olha, eu costumo sempre dizer, Deus não vê sobrenome, Quando você lê a Bíblia, você vai ver o nome de Moisés, Moisés apenas, Josué apenas. Deus não olha sobrenomes, Deus olha pessoas que estão querendo servir a Deus com alegria, pessoas que estão querendo fazer o melhor na obra do Senhor. E nós temos aqui um homem chamado Eude, um juiz improvável, um homem provavelmente aleijado, um homem deficiente, uma pessoa que não tinha nenhuma característica de um vencedor, não tinha característica de um vencedor, não tinha nenhuma característica de vencedor, mas foi vencedor, deu vitória ao povo e manteve o povo em paz por 80 anos. Isso é extraordinário, e isso é uma coisa para nós guardarmos, esforçar em nosso coração e deixar guardado na tábua do nosso coração, que o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus que é dominador dos céus e da terra, Ele não para,
ele não dormita, ele não descansa, ele está pronto para agir em seu favor, a favor da sua família, a favor da sua casa, a favor da sua vida. Eu faço aqui, termino as minhas palavras aqui, nesta breve exposição desse grande juiz chamado Eude, fazendo uma pequena comparação de uma foto que eu vi alguns anos atrás, né, de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, né? Nós vimos a foto desse homem sozinho no Congresso Nacional, dispondo o seu posicionamento. Eu não sei qual era o assunto que ele estava colocando naquele dia, mas o plenário estava totalmente vazio e não tinha ninguém. Esse homem era zombado, era escarnecido, era tido como maluco, era tido como imperfeito, era um improvável presidente da República, né? Mas Deus, que honra todas aquelas pessoas que buscam ele de coração, pegou aquele homem que todos o tinham como inútil, todos o tinham como improvável, todos o tinham como uma pessoa sem direção, e colocou na presidência da República. Foi exatamente isso que Deus fez com Eude. Pegou um aleijado, um homem sem braço, um homem sem exposição, um homem sem personalidade física, um homem sem nenhum tipo de coisa que lhe atraía as pessoas. Pegou esse homem e falou: você vai ser juiz em Israel, você vai ser o juiz que vai dominar sobre o meu povo. E a paz reinou sobre Israel por 80 anos, né? Que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se inscreva no canal Língua Afiada, né? Toque o sininho. Essa semana ainda vamos estar gravando um vídeo falando sobre a área jurídica. Estaremos falando sobre suspensão dos contratos de locação e renovação de contratos de locações. O direito que você sabe que você às vezes tem e não tem conhecimento. Como nós somos também, além de pastor, somos advogado, estaremos colocando para você aqui se é possível rescindir um contrato de locação ou até mesmo renegociar esse contrato. Essa semana estaremos gravando esse vídeo e botando no canal Língua Afiada. Um forte abraço, com todos, com Deus.